Olá, eu sou o Dr. Benedito Scaranci, sou médico pediatra há mais de 40 anos. Tenho uma vasta experiência no cuidado de crianças e adolescentes. Hoje eu vou retomar aqui os meus vídeos anteriores, no qual eu falei de viroses, os cuidados de virose, as preocupações, por que não precisa ter tanta preocupação, quando se preocupar, o que fazer. Depois, no vídeo seguinte, falei que existem duas viroses que são mais comuns. As viroses respiratórias, que eu falei no vídeo anterior, então se você quiser saber mais, você assiste o vídeo anterior. E hoje eu vou falar das viroses gastrointestinais, chamadas infecções intestinais. Claro que as infecções intestinais, elas não são todas viróticas. Existem outras causas de infecção intestinal. Porém, aquilo que é mais frequente, aquilo que é o corriqueiro, são as viróticas. Principalmente nessa época que não é tanto de calor, né? Numa época que seja de mais frio, aí as viroses elas aumentam, então nesse período ainda maior. Mas mesmo num período de calor, o verão, também as viroses tendem a ser mais do que as bacterianas, que são outro tipo de infecção intestinal, né? As bacterianas são aquelas que muitas vezes, dependendo da doença, se é necessário a criança usar antibiótico. Se você estiver, por exemplo, num lugar de consumo de água que não é de muita qualidade, como ocorre normalmente no período de verão, na praia, tem muita gente na praia, a praia tem dificuldade de dar boas condições para todo mundo, né? Então acaba que nesse ambiente até aumenta um pouco mais as infecções bacterianas. Mas o dia a dia da criança, da infecção intestinal, é infecção virótica, não bacteriana, ok? Então hoje eu vou falar das gastroenterites. Gastroenterite quer dizer uma inflamação do estômago, gastrite, enterite, intestino. Que não faz muita diferença onde é que é o principal foco da infecção. Então a gente acaba falando com esse nome gastroenterite, que no popular é a infecção intestinal. Bom, primeiro, as gastroenterites, independente do micróbio que está dando a infecção, seja vírus mais comum ou bactéria, elas são um tipo de doença que a gente chama autolimitada. O que quer dizer isso? Que a própria defesa do organismo, ela acaba com a infecção. Então não importa se é bactéria ou vírus, acaba que vai dar o resultado mesmo do ponto de vista do tratamento. Então, por isso, considerar a causa nem é tão importante, mas é importante saber que elas são, na maioria das vezes, viróticas e quando não são, elas são o que a gente chama autolimitadas, ou seja, elas acabam pela defesa do organismo. Entendido, então, qual que é a causa das gastroenterites, né, a causa mais comum, seja as infecciosas, porque existem também sintomas de gastroenterite que não são infecciosos. Aí o motivo é alimentar, na maioria das vezes. E dentro dessa que vem pelo alimento, existem as tóxicas, as toxinas, de origem bacteriana, mas não é propriamente a infecção, a bactéria que está dando a gastroenterite, a toxina dela. Existem outras que são em função de, por exemplo, quem é intolerante à lactose, né? Outras alimentares também nesse sentido, em termos de gastroenterite. Mas a gastroenterite aguda, a maioria infecciosa, quando não for, pode ser toxina, às vezes é excesso de açúcar. Então, por exemplo, Páscoa, Natal, que a criança se entope de chocolate, acaba às vezes dando sintomas gastrointestinais. Mas a grande maioria, o dia a dia, o pediatra com o cuidado da criança é a infecciosa. E das infecciosas, as viróticas. Então agora, sabendo o que é a causa, vamos falar um pouco do que são os sintomas. Quais são os sintomas principais, então? Primeiro, a diarreia.
A diarreia é definida por duas coisas: consistência das fezes, do cocô, que então é líquido ou mole, e o aumento do número de vezes que a criança faz o cocô. Claro, o bebê faz mais cocô, mas é mais do que o normal dele. Ah, ele faz uma vez, está fazendo 4, diarreia. Ele faz 3, aí está fazendo 6. Então, é importante isso aí para a gente, cara, é diarreia, né? Ah, é diarreia. Ok. Segundo, vômito. É muito frequente acontecer o vômito na gastroenterite. Normalmente, a criança começa primeiro com vômitos, às vezes ela chega no médico com vômito, e depois, nas próximas 24 horas, ela começa a apresentar diarreia, quando a gente consegue fechar o diagnóstico. E a terceira coisa é dor abdominal. Então, muitas vezes também a criança aparece com dor abdominal, né, sem outras coisas. Então, também nesse caso de dor abdominal aguda, que a gente fala, né, logo no começo, assim, não é, tem meses de dor abdominal, também gastroenterite é uma coisa que tem que ser pensada. Mas para fechar, dizer, é uma gastroenterite, eu devo considerar diarreia, vômito e dor abdominal, tá? Dos 3, o mais importante é a diarreia, porque essa fecha mesmo que é uma gastroenterite, tá vendo a alteração ali gastrointestinal, ok? Vômito pode ter outras causas, dor abdominal pode ter outras causas. Tem outros sintomas? Diminuição de xixi. Esse é muito importante, não para caracterizar que é diarreia, que é gastroenterite ou não, mas porque a principal preocupação numa gastroenterite é a desidratação, quando a água do corpo da criança é menos do que aquela normal. Então ela está desidratada, aí começa a ter falhas no funcionamento do organismo dela, né. Então a gente tem que manter a criança hidratada, obviamente, por isso que elas têm que beber água, né, os pais insistem, os médicos insistem para ela beber bastante água. Mas quando está com gastroenterite, é mais importante. O exemplo que eu dou sempre para os pais é de um tanque. Pensa um tanque. Tem a água entrando pela torneira, a água saindo por uma saída aqui. Então, se entra 2 litros, sai 2 litros, a quantidade dentro do tanque vai ficar igual. Mas se entra 2 litros e sai 3, aos poucos vai começando a diminuir a água dentro do corpo, ou seja, desidratação. Então a desidratação é isso, tem menos água entrando do que aquela que está saindo. E por que que o cocô é mole ou principalmente líquido? Porque tem mais água que o cocô normal. O nosso organismo ele absorve a água, a maioria da água que está dentro do cocô quando ele está passando por dentro do intestino. E vai sair um pouquinho pelas fezes. Se sai mais água pelo cocô, né, então corre o risco da desidratação. Então o xixi, ele é importante não como um sintoma nesse caso, né, para caracterizar uma gastroenterite, mas ele é importante para a gente ver como é que está a gravidade, a possível gravidade da situação da criança, porque a coisa mais grave, né, que pode acontecer é uma desidratação. Hoje, felizmente, principalmente depois aí que a Pastoral da Criança divulgou a questão do soro caseiro, né, foi um trabalho muito importante da Pastoral da Criança. Eu fui consultor da Pastoral da Criança na época da doutora Zilda Arnes, que iniciou esse trabalho, tenho essa felicidade de ter trabalhado junto com ela. A Pastoral da Criança fez isso popular, então, felizmente, com esse trabalho aí da Pastoral da Criança, dos centros de saúde, dos médicos, enfermeiros, profissionais de saúde em geral, acabou que diminuiu muito aquela desidratação grave. Eu vi ainda na minha época de formação de pediatra, crianças gravemente desidratadas. Era difícil de pegar a veia da criança de tão desidratada que ela estava. Hoje, felizmente, é bem infrequente ou raro até de se ver esse tipo de situação. Mas é a situação mais grave dentro de uma gastroenterite. Bom, então, entendido quais são as causas, entendido quais são os sintomas, o que é que tem que ser feito? Como eu falei, a maioria são autolimitadas.
Então tem que ser feito nada no sentido de tratar a causa, porque você não tem como tratar a causa na maioria das vezes, que são viróticas, ou nem precisa, porque ela vai ser autolimitada. Então, usar antibiótico, que sempre a ideia é a infecção, vou usar antibiótico, isso são raras as situações que o médico vai indicar no caso de uma gastroenterite. Então, o que fazer é, qual que é a principal preocupação? Desidratação. Então, qual que é a principal coisa a fazer? Beber água. E principalmente não esquecer do soro oral. Quanto mais a criança vomitar, quanto mais diarreia tiver, mais soro oral eu tenho que colocar na hidratação da criança. Mais ou menos, de modo geral, mas nesse caso obedeça a orientação do médico que te atender, que atendeu seu filho, mais ou menos 2/3 de água, 1/3 de soro. Então, se a criança, dependendo da idade, vai tomar aí 1 litro, então seria uns 700 de água, uns 300 de soro, 1,5 litro, 500 de soro, 1 litro de água, mais ou menos nessa proporção. Mas, obviamente, siga a orientação do profissional que te atender, se for enfermeiro, médico, te orientar, dependendo de onde você for acessar para ser orientado. Bom, então esse é o mais importante. Oferecer muita água, todo o tempo oferecer água. Quando a criança tiver vômito ou diarreia, eu ofereço o soro oral. O soro oral tem aquele pacotinho no posto de saúde, pode ser comprado. Dependendo do tipo do soro oral, é uma quantidade de água, então 1 litro, 300 ml, você vê lá qual que é a orientação que está lá, prepara aquela quantidade e vai oferecendo toda vez que tiver vômito e diarreia. Por que que é importante o soro oral? Porque a criança, ela não perde só água, ela perde uma coisa chamada eletrólitos, que são importantes para o nosso funcionamento metabólico, nosso metabolismo interno, né? Muitas funções musculares, cardíacas, muitas têm esses eletrólitos como um agente importante. Então, eles são muito importantes no nosso organismo: sódio, potássio, o magnésio, o cálcio. Então, pede isso durante a gastroenterite e o soro oral repõe. Por isso que quando você não tem acesso, sim, pode fazer o soro caseiro, mas para aquelas situações de meio da noite, eu quero dar alguma coisa que eu não posso sair para comprar, não posso sair para pegar, ok, soro caseiro vai ajudar. Água, sal e açúcar vai ajudar, porque é o mais importante ali, mas não vai ter os eletrólitos. Então, por isso é sempre importante, quando for possível, você acessar um posto de saúde, uma farmácia, o que seja, e conseguir o soro oral e preparado de acordo com o pacotinho, quer dizer, preparar com o pacotinho, porque vai estar mais defesas, mais reposição para a criança. Esse é o mais importante, hidratação, muita água, soro oral toda vez que tiver diarreia ou vômito. A criança pode ter febre, é uma infecção, né? Ela não caracteriza exatamente ali, né, nem coloquei como um sintoma, mas pode acontecer febre. Então, se tiver febre, claro, você vai medicar, como eu já falei outras vezes, com antipiréticos, remédio para baixar a febre. Remédio para vômito. Bom, de modo geral, se for possível, não usar. Mas há situações, então deixe isso para a orientação do médico que vai atender, que vai ser necessário até eventualmente dentro da veia ou intramuscular, né? O oral, claro, você tem mais acesso, né? Hoje a gente usa a ondansetrona, que é o Ronal. Dor abdominal que eu falei, em geral, não dê nada, né? Mas se a dor está muito intensa, também pode usar os analgésicos, que também são os antipiréticos, mesmo os antipiréticos são analgésicos, pode usar, né? Não deve usar Buscopan, esses remédios de prender, não é bom prender o intestino, porque isso pode piorar a infecção. Então, remédios para prender o intestino, para diminuir o número de evacuações, o prender o intestino, não deixar o intestino funcionar, não são bons, porque pode piorar a infecção. Quanto menor a criança, pior ainda.
Se por um acaso está com uma gastroenterite que é leve, hidratação. Não, estou preocupado, está vomitando demais e tal, vai acessar o médico, siga a orientação do médico. Estou preocupado porque o xixi está muito pouco. Sinal de desidratação, vai procurar o médico. Então eu vou procurar o médico quando a gastroenterite está muito forte, né? Muitos vômitos que não conseguem parar, talvez precise até tomar intramuscular, e quando eu suspeito de desidratação. Então essas são as situações que eu vou levar. Para acabar, existe uma vacina que está no calendário básico, que é a do rotavírus. O rotavírus é um vírus muito importante dentro dessas viroses gastrointestinais, né? Porque os quadros de rotavírus, a rotaviroses, são mais graves. Então, são as vacinas de rotavírus que são feitas aos 2, 4 meses, né? São 2 doses, que são muito importantes. Você fazendo o calendário básico de vacinação, vai estar protegendo seu filho contra essa importante gastroenterite, né? Felizmente, a mais grave tem vacina, então você fazendo a vacina vai estar protegendo. O resto, basicamente, é isso aí. Tá leve, hidratação. Ah, tá com muito vômito, vou procurar atendimento médico. Ah, estou com suspeita de desidratação. Aumenta muito o volume, atendimento médico, ok? Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê um joinha aí e veja os outros vídeos que eu já fiz sobre virose, sobre alimentação da criança, e até o próximo.